Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. Que alegria estar aqui para mais uma conversa. E bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem em mãos um material teológico bem denso, sabe? Muito denso e provocativo também. Com certeza, nós vamos explorar o capítulo 3 da primeira epístola de João. A gente está usando como base textual a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. A famosa NAA. Isso. Mas o nosso foco principal hoje vai ser examinar os comentários e aquela estrutura teológica proposta por Zane C. Rhodes. Que fascinante, né? Sim, a nossa missão nessa discussão é destrinchar os contrastes radicais que o apóstolo João apresenta. Ele constrói uma narrativa de opostos absolutos, tipo luz contra trevas, amor contra ódio. E a diferença fundamental entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Exato. É um texto muito intenso, que não deixa espaço para áreas cinzentas, e examinar a interpretação específica do Rhodes sobre essas passagens, bom, promete ser um exercício muito bacana de pensamento crítico. Eu estou bem animado. Eu também estou bem preparada para isso. É uma oportunidade excelente para uma investigação rigorosa para todos nós. Sem dúvida. O que torna esse texto de 1 João tão peculiar, especialmente pela lente metodológica do Rhodes, é que a gente é forçado a reavaliar pressupostos, coisas que muitas tradições teológicas tomam como garantidas, sabe? É importante até fazer um adendo aqui, nós não estamos aqui para endossar ou tomar partido, né? Seja de um lado ou de outro. Exatamente. A ideia não é promover essa visão específica, mas relatar de forma imparcial e compreender a mecânica desse argumento. Perfeito. O Rhodes propõe um arcabouço interpretativo que tenta resolver as tensões do texto não por meio de concessões. Ele leva as palavras de João ao limite absoluto. Isso. E ao fazer isso, a gente vai perceber que essas questões de pureza, pecado, amor e ódio têm implicações práticas severas, né? No dia a dia de quem nos ouve. Então vamos começar a estruturar essa análise. Logo nos primeiros versículos, do 1 ao 3, João foca na identidade. Ele escreve, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Tem uma ênfase muito clara nessa nova identidade. Uma identidade que foi concedida, né? Não conquistada. Exato. Mas logo em seguida o texto já cria um atrito com o mundo exterior. João diz que o mundo não os conhece, porque não conheceu a Cristo. É uma realidade espiritual interna que, segundo o texto, é invisível para a sociedade ao redor. Totalmente incompreensível. Sim, a estrutura do argumento do João começa com uma declaração de fato consumado. A filiação divina não é tipo uma aspiração, é uma realidade presente para os leitores dele. Ele usa a palavra chamados, né? Isso, e no contexto grego não é só um título honorífico. É uma designação de uma realidade fundamental. Mas rola essa desconexão cognitiva entre a igreja e o mundo. Com certeza, o mundo opera num paradigma diferente, então não consegue reconhecer essa natureza divina operando em quem creu. E o Rhodes destaca algo interessante aí, não é? Destaca assim, ele diz que, para o crente, essa filiação no presente é estritamente baseada na fé e na promessa. Não tem uma transfiguração física visível agora. A gente não sai brilhando por aí. Pois é, a consumação dessa identidade, aquela mudança física real, onde seremos semelhantes a Ele, isso aguarda a manifestação futura de Cristo. E é essa esperança escatológica que atua como um agente purificador no presente, segundo João. Exatamente. E é justo nesse ponto da pureza que a gente encontra o primeiro grande obstáculo interpretativo do texto, o grande momento ahá da teoria do Rhodes. Ah, o famoso paradoxo de 1 João. Isso. Para quem acompanha a teologia, esse paradoxo dos versículos 6 e 9 é super conhecido. João faz afirmações muito categóricas. Ele não usa meios termos. Não mesmo. Ele escreve assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E mais para frente, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar. É uma afirmação fortíssima. Não pode pecar.
E a tensão surge porque, no capítulo 1 dessa mesma carta, o próprio João foi super categórico dizendo que, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e somos mentirosos. É o que faz muita gente coçar a cabeça. E muitos dos nossos ouvintes provavelmente conhecem a solução padrão para isso, que envolve a ideia do pecado habitual. Sim, a solução de consenso, na grande maioria dos comentários modernos e traduções, é suavizar esse impacto. Eles tentam harmonizar, né? Isso. A abordagem comum é argumentar que o tempo verbal no grego implica uma ação contínua. Então, a tradução passa a ser que o cristão não peca habitualmente. Ou que não vive num estilo de vida de pecado. Exato. Sugerindo que o cristão ainda comete atos pecaminosos isolados, mas a trajetória geral não é de pecado contínuo. Certo. Mas aí é que a interpretação do Zane C. Rhodes se desvia radicalmente desse consenso. Muito radicalmente. Pelo que eu observei lendo o material, ele rejeita essa explicação do tempo verbal grego de forma assim veemente. Ele não aceita de jeito nenhum essa inserção de palavras como habitualmente. Ele acha que é uma muleta teológica. Sim, a posição dele é que isso é uma imposição sobre o texto e não uma tradução rigorosa. Ele argumenta, junto com outros gramáticos, que o tempo presente no grego antigo não carrega inerentemente a significado de ação habitual. A menos que tenha outras palavras no contexto exigindo isso. O que não é o caso aqui. Para ele, tentar diluir a afirmação enfraquece o argumento do apóstolo. A afirmação tem que ser lida de forma absoluta. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, pura e simplesmente não peca, ponto. Ponto final. É absoluto. Mas peraí, se a gente assume essa leitura literal e absoluta, como é que o Rhodes constrói a lógica para não contradizer o capítulo 1? É aí que entra a genialidade da estrutura dele. Porque se a pessoa nascida de Deus literalmente não pode pecar, mas os crentes obviamente falham todo dia, de onde vem o pecado na visão dele? Ele foca muito na expressão semente de Deus, né? E esse é o núcleo de tudo. Para resolver o paradoxo, ele faz uma distinção muito estrita entre o novo homem regenerado e a velha natureza, que a Bíblia chama de carne. Ah, entendi. Quando João diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, o Rhodes argumenta que ele está falando estritamente dessa nova natureza. Da semente divina. Um Deus perfeito gera uma natureza perfeitamente sem pecado. Exato. Essa entidade regenerada dentro do crente é incorruptível. Então o pecado nunca se origina dessa nova natureza. Nunca. O pecado vem de outro lugar, então? Sempre tem uma origem ou demoníaca ou carnal. Isso nos leva àquela comparação fascinante que ele faz com os escritos do apóstolo Paulo. Porque, à primeira vista, o vocabulário do João e do Paulo parecem bem diferentes. Parecem de planetas diferentes às vezes. Mas o Rhodes argumenta que eles estão descrevendo exatamente o mesmo fenômeno espiritual. Ele usa o lamento de Paulo em Romanos 7. Isso, em Romanos 7, versículo 20, o Paulo descreve a frustração dele com a própria falha moral. E ele chega numa conclusão incrível. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É impressionante a semelhança quando você coloca lado a lado. O Rhodes traça esse paralelo direto. Na visão de ambos, o pecado na vida de um crente é uma anomalia, é algo intrusivo. Quando ocorre uma falha moral, não é o verdadeiro eu regenerado agindo. Não é o Filho de Deus operando, é a carne. São os resquícios da velha natureza assumindo o controle temporariamente. Então a nova vida permanece incontaminada. Exato. Isso permite que ele afirme que João está sendo perfeitamente lógico. O crente peca na prática diária através da carne, alinhando com o capítulo 1. Mas a identidade regenerada dele é incapaz de pecar. Alinhando com o capítulo 3? É uma sacada teológica brilhante. É uma estrutura que altera muito a forma como a gente encara a luta contra o erro. Em vez de tentar alcançar uma perfeição gradual do comportamento humano, o foco passa a ser reconhecer essa dualidade interna. Muda tudo, tira o peso da performance e coloca na identidade. E João não deixa essa discussão pairando só na teologia abstrata. Ele rapidamente aterra isso na realidade das relações humanas. Ele é muito prático. A partir do versículo 10,
a narrativa faz uma transição. O texto começa a exigir evidências externas dessa natureza divina que, como a gente falou, é invisível. E a métrica que ele usa para verificar isso é o amor fraterno. O amor em ação. A justiça, para o apóstolo, não é só deixar de fazer o mal, mas é ativamente amar os irmãos. E para criar um contraste absoluto, ele recorre ao anti-exemplo do Caim. O Caim entra como o arquétipo do anti-amor, né? Sim. O texto fala para os leitores não serem como Caim, que era do maligno e assassinou o próprio irmão. E a pergunta é crucial. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O Rhodes observa aí a dinâmica psicológica do ressentimento. O Caim não foi provocado por uma ofensa direta do Abel. A mera existência do Abel já era o problema. Isso. As obras justas do Abel serviram como um espelho que expôs a maldade do Caim. Esse tipo de inveja destrutiva, João classifica como uma operação puramente satânica. É o oposto total da natureza de Deus. E essa discussão sobre Caim prepara o terreno para o versículo 15, que é, nossa, uma das passagens mais debatidas da carta. É uma passagem duríssima. O apóstolo afirma: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E sabemos que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se a gente aplica a lógica de um jeito descuidado aqui, a conclusão é bem sombria. Muito sombria. Equalizar o ódio a assassinato é forte. Então, se um assassino não tem a vida eterna permanente em si, a pergunta para quem lê é: o Rhodes interpreta isso como evidência de que quem odeia nunca foi salvo? Ou que perdeu a salvação? Essa é uma excelente pergunta. E é onde o Rhodes se torna bem contraintuitivo em relação a muitas tradições cristãs. Como ele resolve isso? Muitas vertentes diriam que um cristão verdadeiro é moralmente incapaz de odiar. Logo, se odeia, prova que nunca foi cristão. Aquela velha máxima de nunca foi salvo de verdade. Exato. Mas o Rhodes contesta isso fortemente. Ele diz que isso ignora a realidade crua da falibilidade humana nas próprias escrituras. Ele lembra de pessoas inquestionavelmente alinhadas com Deus que cometeram atos hediondos. O rei Davi é o exemplo clássico, né? O Davi planejou o assassinato do Urias, e o próprio Pedro precisou alertar a igreja primitiva para que não sofressem como assassinos. Verdade, tá lá na primeira carta de Pedro. Para o Rhodes, negar que crentes possam nutrir ódio é uma ilusão que contradiz a experiência humana. O ódio entre cristãos é uma realidade devastadora. Jesus também igualou o ódio ao assassinato no Sermão do Monte. Exatamente. Certo. Então, se na interpretação dele, um cristão pode de fato odiar, como ele lida com a parte que diz que a pessoa não tem a vida eterna permanente em si? É aí que entra a sutileza do grego de novo. Porque se não é a perda da salvação eterna, o que significa essa ausência de vida eterna? A chave de toda a argumentação dele está numa palavra grega, menusã, que é traduzida como permanente ou habitando. A leitura dele não é posicional, é experiencial. Experiencial. Como assim? Ele argumenta que João não está discutindo o destino eterno da alma humana, se vai para o céu ou para o inferno. Ele está discutindo o estado atual de comunhão e intimidade com Deus. Ah, na teologia joanina, Jesus não apenas dá a vida eterna, ele é a vida eterna, certo? Exato. Cristo é a própria vida eterna. Então, se uma pessoa abriga ódio, ela está cultivando o ambiente da morte. Dá para pensar numa analogia para ilustrar essa diferença entre a posse da vida eterna e a experiência permanente dela? Pode parecer meio abstrato. Dá sim. Pensemos na posse de uma casa. Alguém pode possuir legalmente a escritura de uma propriedade. A casa é da pessoa. A salvação posicional. Isso. Mas se essa casa estiver cheia de entulho, fria, completamente inabitável, o dono pode escolher não morar lá no dia a dia. A casa pertence a ele, mas ele não tem comunhão experiencial com o ambiente. Nossa, isso clareia muito. Para Rhodes, a vida eterna é Cristo. Quando o crente cede à carne e abriga o ódio, ele transforma o ambiente interno num lugar hostil. A vida eterna, ou seja, a presença de Cristo, não encontra descanso ali. Não permanece ativa.
O crente continua salvo posicionalmente, mas experiencialmente, naquele momento de ódio, está operando no reino da morte, isolado da comunhão. Essa explicação alinha muito bem os conceitos, remove a ameaça de perder a salvação e transfere o peso para a qualidade da relação diária com Deus. É um peso relacional, não judicial. E para garantir que isso não fique só no mundo das ideias e dos sentimentos, o João estabelece um teste prático e material no versículo 17. É a hora da verdade. Ele diz que, se alguém tem os bens deste mundo, vê um irmão passar necessidade e fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nessa pessoa? É uma mudança drástica. Sai do conceito elevado de assassinato espiritual e vai direto para o bolso. Direto para a carteira e para a despensa. Essa é a aplicação visceral da teologia de João. O amor verdadeiro exige muito mais que disposição teórica. Especialmente no primeiro século, né? Nossa, sim. Não existia rede de seguridade social, as comunidades cristãs enfrentavam privações extremas, recusar auxílio material quando se tem os meios podia significar a morte do irmão por inanição. O de frio. Então, fechar o coração de forma deliberada é a prova cabal de que o crente não está operando a partir da vida divina naquele momento. O amor de Deus requer sacrifício prático e financeiro. Palavras bonitas não substituem o pão. De jeito nenhum. O que nos leva ao ápice do nosso estudo. Porque, ao longo dessa análise, o padrão do João só foi amontando. Foi subindo a régua. Primeiro, pureza interna absoluta. Depois, proibição total de abrigar ódio sob pena de perder a comunhão experiencial. E agora, o sacrifício radical dos bens materiais. A realidade inescapável para quem ouve tudo isso é a constatação da própria falha. A inabilidade de manter esse padrão 100% do tempo. João tem uma sensibilidade pastoral incrível a partir do versículo 19. Ele aborda exatamente o que acontece quando a nossa própria consciência nos acusa dessas falhas. O texto se volta para a angústia da culpa. Ele escreve que, ao amarmos na prática, tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus, mesmo quando o coração nos condena. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O Rhodes aponta que a nossa consciência, quando a gente falha, muitas vezes é um juiz impiedoso. Foca só na falha presente. Mas a onisciência de Deus é o nosso maior conforto. Deus vê além da falha da carne. Ele tem uma visão panorâmica que inclui aquela sinceridade da semente divina que ele plantou. E a leitura que ele faz traz um exemplo muito vívido lá do Evangelho de João, o encontro de Jesus ressuscitou com Pedro na praia. O caso de Pedro é o exemplo perfeito dessa teoria. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, fracasso absoluto. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? O Pedro não pode apelar para o seu histórico recente. O comportamento exterior dele foi de um traidor. A consciência dele devia estar gritando, mas ele não se desespera. Ele apela para a onisciência de Deus. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele encontra alívio na capacidade de Cristo de ver a realidade invisível do coração regenerado dele. Exato, por baixo de toda a covardia carnal. Esse conceito de que Deus enxerga o compromisso com a verdade, apesar dos escombros das nossas ações, muda muito a forma de lidar com a culpa. E no versículo 21, João diz que, se o coração não nos condena, temos algo de imenso valor: confiança. E a palavra no grego para essa confiança tem um contexto histórico riquíssimo. É a palavra parésia, não é? Isso, paresia. Na antiguidade grega, era o direito de fala desimpedida que um cidadão pleno tinha numa assembleia, o direito de falar abertamente sem medo de retaliação. E João pega esse termo político e aplica a oração. Quando a culpa é removida pelo entendimento da graça de Deus, o crente recupera sua paresia. Ele não se aproxima de Deus rastejando de remorso, mas com a ousadia de um cidadão do reino. Sabendo que foi compreendido. É essa confiança que energiza a vida de oração. E para consolidar toda essa arquitetura teológica, João resume as obrigações num mandamento duplo inseparável, no versículo 23. Que é crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. A união da ortodoxia e da ortopraxia. Crer corretamente e amar materialmente. E no versículo 24, ele introduz o Espírito Santo como a garantia interna disso tudo. O Espírito é a âncora do argumento.
É Ele quem possibilita perceber essa realidade invisível e capacita o amor prático. E fornece a segurança quando a consciência tenta nos condenar. Bom, tendo percorrido tudo isso, vamos recapitular o que aprendemos com a lente do Zanis Serrodes. O argumento central é que o crente carrega uma dualidade, uma nova natureza perfeitamente pura, convivendo com a carne falha. As falhas não invalidam a salvação, mas destroem a experiência de comunhão. E o teste definitivo dessa vida não é retórico, mas prático e financeiro. O remédio contra a culpa moral é apelar à onisciência de um Deus que enxerga nosso coração regenerado. O resumo perfeito. E se a gente puder extrair uma reflexão final prática disso tudo, principalmente sobre as exigências materiais de João, eu deixaria um pensamento provocativo. Fique à vontade. Tendo em conta o nível de ansiedade econômica que domina a sociedade moderna, devemos nos perguntar até que ponto essa preocupação constante com o futuro financeiro não é consequência do afastamento desse amor radical. Será que tentar acumular recursos e reter o que poderia ser partilhado não é a própria raiz da desconexão experiencial com a vida de Deus? Uma inversão de valores, né? Sim. Será que viver a liberdade radical da generosidade não é o antídoto mais eficaz contra a nossa ansiedade contemporânea? Fica aí para a gente refletir. Uma reflexão contundente e super necessária para fechar o nosso tempo de hoje. Eu agradeço imensamente pela clareza na exposição e por nos ajudar a navegar por essas águas profundas. Foi um prazer. Para todos os que acompanharam esta análise detalhada, esperamos que essas ideias instiguem o pensamento crítico e aprofundem as suas próprias investigações. Deus abençoe todos os ouvintes.